Oi, primeiramente eu gostaria de agradecer aquele vídeo que eu fiz. Trouxe 7 inscritos pro canal. 7 pessoas assistiram o meu vídeo e gostaram e decidiram acompanhar. Loucura! E obrigado também a quem curtiu e comentou. A Tatiana Souza, que comentou no vídeo anterior, ela falou que também é vet, e também sonha em sair do país e tudo mais. E ela também falou que tinha se apaixonado pelo Canadá. Então, assim, é muito legal encontrar pessoas que têm as mesmas vontades. Eu sei que tem um tempo do meu último vídeo, até porque eu fiz sem muita pretensão. Mas eu prometi que ia contar todo o processo aqui, então cá estamos. A verdade é que eu tenho passado por um processo meio difícil. Acho que isso não é muito interessante pra vocês, mas já que o canal é sobre o meu processo, os problemas fazem parte dele, até porque atrapalham ele. Eu tenho passado por um período meio deprimida, pra não ter que falar a palavra certa, né? E isso faz com que eu duvide de mim, me auto-sabote, etc, essas coisas. E isso dificulta algumas partes do meu plano, como por exemplo, o estudo pro IELTS. Mas tenho tentado sempre o meu máximo e fazer o que dá. Para dar um contexto para vocês, é necessário que você tenha uma prova de proficiência em inglês com uma nota mínima necessária em cada categoria, para poder sequer ser cogitada para uma vaga de internato. Eu tenho a prova do Duolingo, com a nota satisfatória, a mínima necessária. Porém, a única universidade do Canadá que aceita o Duolingo é a Universidade de Saskatchewan, o que assim seria perfeito, um sonho sendo realizado. Porém, eu gostaria de ter mais opções. Vulgo a Universidade de Guelph e a UPEI, que é a Universidade de Prince Edward Island. E para isso, eu preciso do IELTS. Eu fiz a prova do IELTS no ano passado. Eu fiz até um curso preparatório e eu atingi a nota geral mínima, que é 6,5. Porém, nas categorias específicas, nas skills específicas, eu tirei a nota baixa no speaking e no writing. Triste. Então eu tenho estudado para tentar o IELTS de novo e não depender de só poder ser aceita na Universidade de Saskatchewan. O que, novamente, ainda seria perfeito se isso acontecesse. Mas é só para poder, assim, aumentar as minhas chances. Então, o que eu tenho feito? Eu faço o Anki diariamente, ou quase. Estudo separadamente o listening, o reading, o speaking e o writing nos meus dias de folga. O speaking e o writing são realmente os piores, não tem jeito, sinceramente. E estudo essas skills por simulados do Cambridge. E eu faço também aquele livrinho do Vocabulary for IELTS. E aí, todas as palavras são novas para mim, tanto nos simulados quanto no Vocabulary for IELTS, eu coloco no Anki, para não esquecer. Além disso, eu tento assistir tudo em inglês, com legenda em inglês, ou se possível, com legenda nenhuma. Leio todo dia livros em inglês, os meus livros de fantasia, e de vez em quando tento assistir TED Talk para aprender vocabulário de temas diversos e não só sobre vida de adolescente e romances paranormais, o que é o que eu mais consumo em séries e livros. Oi, eu sei que já são horas depois, aparecendo aqui já de noite por motivos de o vídeo que eu gravei mais cedo, essa parte daqui pra frente o áudio ficou uma merda, tendo que regravar agora. Mas enfim. Bom, só para retomar o que eu tava falando antes, que era sobre os estudos do IELTS. O listening e o reading, eu consigo ter uma nota. Eu consigo colocar lá no site da calculadora de notas do IELTS, eu coloco lá o número de acertos e eu tenho a nota. E eu geralmente consigo sempre uma nota legal, assim, 6,5, 7, 7,5. Teve até uma vez que eu tirei 8 no reading, que é surpreendente. Mas o writing e o speaking é mais difícil você saber se está indo bem ou não, porque a nota fica muito a critério do avaliador. Aí eu basicamente faço o simulado do speaking me gravando, tento ali melhorar alguma coisa, alguma pronúncia, alguma gramática, e o meu writing é o ChatGPT que corrige. E é isso, basicamente, esses têm sido os meus estudos para o IELTS. Não coloquei aqui especificamente uma rotina, assim, o que eu estudo em cada dia, como é que eu separo cada estudo de cada skill, quando é que eu faço um simulado completo, mas esses têm sido os meus estudos, por mais conturbados que eles sejam por conta dos meus problemas e tudo mais. Então eu sempre faço um pouquinho de cada vez, o meu melhor naquele dia, que às vezes pode ser pouco, mas pra mim foi o que deu. Já é melhor do que não fazer absolutamente nada, né?
E só uma atualização para vocês sobre o estágio que eu estava planejando fazer esse ano. As universidades não me respondem. Então eu comecei a mandar para as clínicas particulares também. E aí, uma das clínicas particulares me respondeu, falando que eu poderia começar o externship em setembro, ali meados de setembro, início de outubro. Aí eles solicitaram uma entrevista. E aí o que aconteceu? Bateu aquela insegurança, né? Porque eu nunca fiz uma entrevista. No estágio que eu fiz na Irlanda, eu não tive que fazer entrevista. Eu só mandei e-mail, mandei o currículo e aí a gente acertou tudo por e-mail e deu tudo certo. Mas aí como eles pediram a entrevista, eu já fiquei meio nervosa. Aí eu fiz o quê? Mandei um e-mail falando, adoraria, seria perfeito, essa data tá ótima. Em relação à entrevista, podemos fazer sim. Só queria saber se tudo bem a gente fazer essa entrevista na semana que vem, porque no momento eu estou numa viagem, que a conexão tá muito ruim. Só que isso é verdade? Não, tudo mentira. Não tô fazendo viagem nenhuma. Mas por que eu falei isso? Porque eu queria tempo pra me preparar, pra treinar, me preparar psicologicamente também, né? Só que aí o que aconteceu? Tem 3 dias que eles não me respondem mais. Aí talvez eu tenha melado tudo por conta da minha insegurança. Talvez. Mas enfim, né? Vou continuar tentando, continuar mandando e-mails, não só pra eles, pra outros lugares também. E quando rolar, eu venho aqui contar pra vocês. Se vocês tiverem interesse em algum assunto específico, por exemplo assim, como é um trabalho de um technician? Ou como é um trabalho de um assistant? Qual é o processo das provas, da validação do diploma? Ou por onde que é esse processo de internato e residência? Sobre planejamento financeiro? Como foi que eu fiz para conseguir o estágio na Irlanda? Ou como foi o estágio na Irlanda? Enfim, o que vocês quiserem saber, coloca aqui nos comentários que eu vou estar trazendo para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.